Espera aí, que para eu gravar aqui eu tenho que aceitar. Beleza. A aula está sendo gravada, viu, pessoal? Se alguém se incomodar com isso, vou se manifesta comigo agora ou depois, que aí a gente, se não, eu vou publicar a aula no YouTube e vocês têm esse acesso através do link que eu vou estar passando, ok? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, vamos lá. Semana passada nós abordamos, né, sobre o início da nossa disciplina, sobre perspectivas profissionais, fizemos uma discussão bem interessante relacionando essa disciplina com a educação física, apesar dela não ser específica, né, a gente consegue trazer esse diálogo e relacioná-la. Então, nós vimos lá sobre a perspectiva profissional, o que é que o mercado hoje necessita, como que o profissional deve agir, né, como esse profissional deve ser qualificado, um profissional que precisa estar atento à pesquisa, que precisa estar sempre tendo a sua formação continuada, né, que precisa descobrir o seu nicho de atuação para que você se desenvolva naquilo, para que você consiga aprofundar o seu conhecimento naquilo, né? E vimos também as caracterizações, os conceitos, a diferença das instituições de ensino superior no Brasil e e os seus tipos de organizações e dentre outras coisas que se relacionam a isso. Né? Hoje, dando continuidade ao nosso componente curricular perspectiva profissional, nós vamos abordar especificamente sobre a educação EAD, né? A importância disso, como é você aqui, estudante, eu, tutor, professor, nesse movimento, como é que eu posso dizer? Nessa modalidade EAD, né? Como é que é esse processo de educação? Ele é interessante, ele é bom, ele consegue trazer contribuições para a formação desses seres humanos, né? O que é isso? O que é educação à distância? O que é isso? Né? Então, nós vamos discutir um pouco, inclusive eu trago algumas dicas para que vocês consigam se organizar e apresentar um desempenho melhor nesse tipo de modalidade, que é a educação à distância, que é diferente da educação presencial, e é um tipo de educação que nós vamos ver que ela traz alguns desafios e que vocês precisam dominar algumas competências. Né? Que competências são essas? São competências que vai fazer com que você tenha êxito e tenha uma formação de qualidade nesse processo. Né? Nós vamos ver especificamente e discutir algumas dessas competências para que a partir daqui vocês consigam. Eu quero que vocês saiam da aula hoje compreendendo o que é isso, o que é essa educação à distância, e compreendendo e alguém tirou o slide sem querer aí, ó. Alguém assumiu o controle e tirou o slide. Deixa eu socializar de novo. Então, vocês sabem compreender o que é essa educação à distância e que vocês saiam daqui sabendo que vocês podem fazer isso e aquilo para que vocês tenham êxito nesse processo agora de formação. Beleza? Então, deixa eu passar aqui. Então, essa unidade, ela vai ser dividida em 3 tópicos, né? 3 tópicos centrais de discussão. O primeiro tópico, nós vamos abordar sobre o que é educação à distância, né? Os aspectos históricos e conceituais, os conceitos que ela aborda, né? O que cada autor fala sobre ela, as suas caracterizações, e vamos também compreender um pouquinho sobre o seu processo histórico. Apesar da gente estar vivendo nessa era complexa, como eu falei na aula passada, né, que nós vivemos numa era complexa,
e às vezes para muitas pessoas esse tipo de ensino é novo, mas não, nós vamos ver que é um ensino que já vem caminhando há muito tempo, né? Então nós vamos ver isso nesse tópico 1. No tópico 2 nós vamos ver o prestígio dessa educação à distância no Brasil e no mundo, né? As legislações que regulamenta, né? Que dá base a isso. Vamos ver um panorama do ensino superior na educação à distância, alguns gráficos que vai abordar sobre a quantidade de matrículas, nós vamos ver que ela vem evoluindo, né? A procura sobre ela foi aumentando, e nós vamos ver também o perfil do estudante, que é aí onde eu vou dar as dicas para que vocês consigam se sobressair bem nesse processo de formação que vocês estão iniciando agora. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso seguir? Posso seguir? Pode. Vamos lá. Pode sim, chefe. Então, quais são os objetivos de aprendizagem, né, dessa unidade? Nós vamos conhecer a definição da educação à distância, explorar sua origem e evolução, compreender as gerações que envolvem esse processo de evolução. Perpassamos por várias gerações até chegarmos aqui, né? Entender a legislação específica da modalidade do ensino à distância e visualizar o mercado EAD e quais suas perspectivas futuras. Quando eu falo esse último objetivo aqui, visualizar o mercado EAD e quais as suas perspectivas futuras, me vem bem claro e bem fértil em minha mente a evolução que a nossa área teve com relação a isso por conta da pandemia, né? Hoje tem professores de educação física que trabalham em casa sem nem ir numa academia, só trabalhando EAD, né? Hoje o professor de educação física consegue trabalhar em casa a partir dessa modalidade que favorece e consegue abarcar uma grande parte de atuação profissional do professor de educação física. Mas vou deixar isso para a gente falar mais especificamente lá na frente. E aqui vamos iniciar a nossa discussão, o conteúdo em base, né, nesse tópico 1 que nós vamos falar o que é educação à distância. Nós vamos discutir algumas temáticas, né, que envolvem vocês, alunos, nesse mundo da educação à distância e caracterizar o que é essa educação à distância. E aí, nós precisamos compreender que lá no início, né, poucos acreditavam nessa modalidade. Poucas pessoas acreditavam. Como eu posso dizer, grupo de professores, grupo de estudantes, as pessoas não acreditavam que essa modalidade iria se desenvolver e que ela iria ser o centro hoje das atenções, como a gente está passando por esse processo. A pandemia, eu costumo relacionar muito, quando eu falo de EAD, que é essa educação à distância, não significa que só é uma faculdade que vai oferecer um curso, não, viu, gente? Quando eu falo EAD, é essa possibilidade da pessoa, do profissional, conseguir vender um produto, né, à distância, sem estar no mesmo tempo e no mesmo espaço que o cliente, ou que o aluno, ou que o paciente, né? Ele consegue vender esse conteúdo, ele consegue vender esse conhecimento, esse produto, a partir dessas evoluções tecnológicas, né? Então, hoje, vocês compram cursos aí na internet, né, que são aulas gravadas. Então, o cara foi lá, tirou um tempo, gravou aulas, sistematizou o conteúdo e está vendendo aquele conteúdo, aquele conhecimento a partir de uma modalidade EAD. Então, ele não precisa estar no mesmo tempo e no mesmo espaço que vocês para que esse conteúdo seja passado. Hoje existe essa facilidade de você vender o seu produto, de você vender o seu conhecimento a partir de instrumentos, de meios tecnológicos que caracteriza essa nossa nova geração da tecnologia evoluída desse mundo complexo, né? Então, quando a gente fala isso, pode falar especificamente da educação física. Existem vários professores, vários profissionais que vendem o seu produto, que vendem o seu conhecimento a partir dessas modalidades,
né? Hoje tem profissionais de educação física que só vendem treinamento em casa. Eles fazem uma live e aí vende uma mensalidade para os seus clientes, e aí essas pessoas vão treinando em casa a partir dessa modalidade EAD, né? À distância. Então, eu aqui, em Senhor do Bonfim, posso vender um produto para o cara lá na China, o cara lá no Japão, para ele comprar meu produto e realizar o utensílio desse meu produto, a partir dessa modalidade. Então, não se resume somente a essa EAD que se caracteriza logo de mente, né, de cara, com esse ensino que a faculdade proporciona, né, esse conhecimento científico que é para formar profissionais. Não, ela vai além disso. Sim, ó, Grace diz que a consultoria online aumentou muito mediante a pandemia. Sim, é um resultado reflexo do que a pandemia proporcionou. As pessoas entraram em isolamento, né? As pessoas entraram em isolamento social, as pessoas precisaram passar um tempo preso em casa para não ser infectado pelo vírus e por sabedoria e por conhecimento do profissional, ele precisava vender o seu produto dentro de casa, né? Até então era muito preso aquele profissional que só trabalhava fisicamente ali, material físico, né? Corpo a corpo. Então ele precisou se reinventar. A educação física precisou evoluir, né? Então é uma compreensão de que os fatos históricos, os acontecimentos históricos, faz com que a sociedade evolua, faz com que as áreas evoluam, faz com que o conhecimento evolua. Então a educação física evoluiu a partir disso. Hoje nós temos uma educação física evoluída, uma educação física que oferece um outro campo de atuação a partir de um fato histórico que aconteceu. Até, quer dizer, até já tinha isso, só que não era tão forte igual hoje, né? Não era tão presente, tão forte igual hoje, porque as pessoas precisaram cair na real e encarar aquela realidade, né? Então, a educação à distância para Moura, em 2002, página 1, ele diz o quê? Ele diz que é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. É como eu falei, né? Não precisa mais precisa, mas hoje tem a possibilidade da gente vender conhecimento, da gente vender produto a partir dessas evoluções tecnológicas, onde nós não precisamos estar no mesmo espaço fisicamente e não precisamos estar no mesmo tempo, né? Como eu falei, o cara pode gravar o conteúdo e vender aquele conteúdo gravado. Um exemplo é o YouTube. O YouTube, o cara grava, igual vou gravar, estamos gravando aqui essa aula, vou jogar lá no YouTube, vou passar um link para vocês. Vocês vão ter acesso a isso e outras pessoas, além de vocês, vão ter acesso a isso também, né? Então, a educação à distância é esse processo de ensino e aprendizagem. A gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo a partir dessas tecnologias nesse mundo complexo. Então, segundo Maia, lá em 2015, página 1, há um consenso mínimo em torno da ideia de que a educação à distância ela é a modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas em sua maioria sem que alunos e professores estejam presentes no mesmo lugar, à mesma hora, né? Então, olha aí, mais um conceito que toca nesse ponto de espaço e tempo. Então, já fica compreensível para vocês. Lá na prova, se cair algo perguntando lá sobre o que é educação à distância, as suas características, vocês já sabem que nos conceitos que abordam sobre educação à distância, tem ali as características entre espaço e tempo, que não é necessário estar professor e aluno no mesmo espaço e tempo, né? Existe essa possibilidade de espaços e tempos diferentes. Então, a educação à distância, ela não é algo atual, né? Moderno é revolucionário. No entanto, o que diferencia a educação à distância praticadas nos dias de hoje daquela que era praticada há décadas atrás são os meios de comunicação disponíveis no momento, ou melhor, em cada época. Então, já havia, em uma época lá atrás, né, meios de comunicações
que fazia com que essa modalidade acontecesse. A única diferença é que hoje nós temos meios mais evoluídos, mais avançados, né? Hoje nós temos aqui um smartphone, hoje nós temos um computador, hoje nós temos aplicativos que você pode usar nesses smartphones que vai facilitar, né? Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Telegram, tem o Twitter, tem as ferramentas específicas que faz com que a gente consiga estar ao vivo dando passando conhecimento, né, como o Teams, que nós estamos usando aqui, como o Meet, que é do Google, e dentre outras ferramentas. Então, essa educação à distância ela já acontecia lá atrás, ela não é algo novo, a única diferença é que ela evoluiu. Ela passou, ela está um degrauzinho a mais, né? Ela está lá, ela conseguiu caminhar aí, aumentar alguns degraus, que facilitou e proporcionou esse desenvolvimento dela hoje melhor, né? Então, aqui nós temos alguns conceitos e eu grifei, né, algumas partes para que vocês consigam relacionar esses conceitos e ver algumas características que se parecem um com o outro, né? Então aí, segundo Domen, em 67, ó, lá em 1967, então significa que ela já não é nova, né? Algo novo. Em 67 já tinha pessoas pesquisando e escrevendo sobre o que é educação à distância. Lá, Domen, em 67, ele diz que a educação à distância ela é algo que é sistematicamente organizada, é algo que é o quê? Processual, sistemático, não é algo que acontece aleatório, né? É algo que é organizado como uma forma de quê? De autoestudo, né? E aí, já Peters, em 73, já diz que a educação à distância é um método racional, é uma forma de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes através da aplicação da divisão de trabalho e de princípios organizacionais. É uma forma industrializada de ensinar e aprender. Olha aí, já começa a aparecer a palavra industrializada, né? Uma forma industrializada é algo produzido para as pessoas ensinar e aprender, né? Então, já lá em 73 também, Moore diz que a família de métodos institucionais, a educação à distância é essa família de métodos institucionais, em que as ações dos professores são executadas à parte das ações dos alunos, né? Então, porém, a comunicação entre professor e aluno deve ser facilitada por meio impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros. Olha aí, ainda não existe aqui a presença aqui das evoluções tecnológicas de hoje, né? Do smartphone, do computador. Olha, ele diz, ó, meios impressos, né? Então, um livrozinho que o cara escrevia e jogava para ser vendido era um meio de educação EAD, né? Os eletrônicos, como ali, acho que na época, em 73, acho que, não sei se, acho que já é do telefone, né? Entre essas coisas. Já em 77, Romberg fala que é um planejamento, direção e instrução da organização do ensino. A educação à distância vai ser isso, né? Já em 91, já mais próximo, né? Ela já vai dizer aqui, ó, que é a separação entre professor e aluno. Olha aí, nenhum deles ali disseram, nenhum desses antecessores disseram sobre essa separação professor e aluno. Em 91, Keegan, ele já traz no seu conceito essa discussão entre distanciamento entre professor e aluno. Vai existir o professor, vai existir o aluno, mas eles não vão estar próximos fisicamente, né? Vai haver ali uma distância. Já em 99, Chaves 99, ele diz que a educação à distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados no tempo e no espaço. Olha aí a evolução. Keegan, em 91, falou sobre a separação física entre professor e aluno. E Chaves, em 99, já fala da separação entre espaço e tempo, né? E que são utilizados o quê? As tecnologias de telecomunicações e de transmissões de dados de voz
vocês me escutando, imagem, vocês vendo, né? Incluindo o quê? Dinâmicas, televisões, vídeos, dentre outras coisas. Exemplo, não sei se vocês alcançaram. Eu lembro que no meu ensino básico, na escola lá no ensino médio, a gente tinha um livro didático e do livro didático a gente recebia um CD ou um vídeo ou um DVD com o conteúdo que estava no livro. Então, além do livro impresso, a gente recebia uma outra ferramenta que poderia utilizar como forma didática de aprendizagem, né? Então, ali é uma forma de educação à distância. Eu posso botar o DVD ou o CD na minha casa, sem eu estar na escola, e aprender o conteúdo que eu estaria lá aprendendo com o professor na sala de aula fisicamente próximos, né? Então, aí nós vimos um pouquinho da evolução desses conceitos da educação à distância. Então, aqui nesse quadro, Grace fala aí que... Deixa eu olhar, não consigo visualizar. Quem escreveu? Peraí. O ensino à distância abriu vertentes para outros meios de ensino. Sim, o ensino à distância abriu várias vertentes, né? Várias outras meios de ensino foram surgidos a partir desse ensino à distância. Um exemplo é a nossa educação física aí, né? Com essa evolução. E aí, nesse quadro, a gente vai dar uma olhada especificamente, queria que vocês ficassem atentos, né? Esse quadro para a gente ver aqui as gerações que perpassaram, né, a educação à distância. A educação que perpassou essa educação à distância, né? As gerações. Então, olha aí na descrição. Nós tivemos ali a geração da designação, né? Onde o ensino ele era por correspondência, né? Na representação de mediatização dos conteúdos era monomídia, né? Uma única mídia que era feita essa educação à distância. No suporte tecnológico de distribuição de conteúdos era a partir da imprensa, né? A frequência e relevância dos momentos comunicacionais quase inexistente, não havia uma frequência, não havia uma relevância, ninguém dava conta para isso, né? Pouquíssimas pessoas aderiam, e isso aconteceu, né? A primeira geração aconteceu ali no período de 1850 a 1960. Então aí já é uma prova que isso não é novo, né? É algo já lá atrás, ó, em 1950, ou em 1850 já tinha pessoas já trabalhando, já realizando educação à distância. Na segunda geração, nós temos ali uma designação de teleensino, né? Já começa a ter o quê? A ver telas, né? Múltiplas mídias, já não é mais um único só tipo de mídia, aparece várias outras, duas ou mais. E os suportes eram a relação o quê? Emissões de radiofônicas e televisivas. Então aqui começa a utilização de instrumentos tecnológicos, ferramentas tecnológicas como o telefone e a televisão, como esse meio utilizado para que acontecesse a educação à distância. Aqui nós vamos ver que surge lá a TV Cultura, a Universidade Brasileira para Todos, né? Algumas políticas públicas vão sendo desenvolvidas para que aconteça essa educação à distância. Mas até aí também, entre 1960 e 1985, ainda é muito reduzida, né, a educação à distância. Ainda não se tem uma importância relativa. Já na terceira geração, começa a ter o quê? Nós saímos lá da teleensino, das telas, e começa a ter, além da tela, várias outras formas de educação à distância. A multimídia, né? O ouvir, o ver, né? O ao vivo e dentre outras coisas. E aí vai ter a multimídia interativa, onde vai haver ali uma grande evolução de meios didáticos, né? Vai ter meios didáticos, vai ter ali, como eu falei, exemplo do CD, os DVDs, né? Olha lá, CDs, DVDs.
e ainda também é muito reduzida, né? Ainda não foi muito aderida. Aqui houve uma revolução aqui da música, né? Os músicos que vendiam mais CDs, começou a gravar os DVDs, os shows, né? Mas com relação à educação, a passagem de conhecimento ela ainda é muito reduzida. Isso gera muito forte com relação à música, né? Mas a educação ainda é muito reduzida. E aí na quarta geração, lá de 1995 a 2005, existe aí já uma significância grande, né? Uma importância enorme. A educação à distância começa a ter outros olhares, começa a evoluir, começa as pessoas a aderir, né? E aí começa a era do learning, né? Que vai ser o quê? A multimídia colaborativa. Através de quê? Da internet e da web que começa a aparecer. A revolução, né? A internet começa a aparecer a partir dos computadores, e aí começa aparecer as mídias sociais, a criação de aplicativos, e aí vai aparecendo várias outras possibilidades de ensino, né, a partir dessas evoluções tecnológicas. E aí começa a ter uma significância bem grande, né? Começa a ser relevante a educação à distância. Já na quinta geração, que é de 2005, creio que nós já nós já estamos aí na. Acho que nós não estamos mais nessa quinta geração. Creio que nós já estamos aí nessa sexta geração, por conta de outras evoluções, de outros tipos de, de outros tipos de relação da educação à distância, essa relação dela se mesclar, né, com a educação presencial, começa aí a ter uma outra forma, uma outra significância, uma outra metodologia do que a educação à distância. Um exemplo é o que a Uniaselv utiliza, né? Vocês estão aqui em um curso semipresencial. Nós estamos tendo esse momento aqui virtualmente por conta da pandemia. Mas, se não fosse a pandemia, vocês estariam em um curso semipresencial, onde vocês teriam um encontro presencialmente comigo, ou com qualquer outro tutor, dependendo da realidade e da localidade de vocês, e vocês teriam também esse suporte à distância, que seria outras ferramentas disponíveis no AVA de vocês, como vídeos, livros em PDF, cursos, né, dentre autoatividades, dentre outras ferramentas que vai permitir essa mescla, essa junção, esse diálogo entre a distância e o presencial. Então, creio que a gente esteja aí numa sexta geração, né? E aí, nessa era do e-learning, né, que nós estamos, que eu creio que nós já não estamos mais nisso, já estamos lá na frente, é algo que a gente pode estudar e ver, né, se já tem algum autor que discute essa sexta geração, ela vai ser responsável por essa, ele traz quarta e quinta geração, onde ele vai estar presente, né? Pela essa quarta geração que proporcionou o quê? A disseminação do conhecimento e da informação para todos os alunos, tornando-se assim uma forma de socializar o saber para a população de forma geral, permitindo os alunos o acesso às novas tecnologias. Desta forma, ela vai começar a disponibilizar o conhecimento a qualquer hora e principalmente em qualquer lugar. Um exemplo disso acho que o smartphone, de você acessar ali o YouTube, digitar um conteúdo e você encontrar alguém que fala sobre aquilo, né? De você buscar qualquer outro conhecimento em revistas indexadas. Eu quero estudar sobre o futebol, né? Mas isso cientificamente, você vai encontrar centenas, milhares de pesquisas que pessoas realizaram sobre aquele tema e você vai se aprimorar daquele conhecimento baseado em fatos, né, em pesquisa científica, em métodos utilizados, e você aplicar aquilo, compreender e aplicar aquilo baseado no que já foi feito, no que já foi estudado. Então, vai começando aí a se desenvolver, né? Então, de acordo com o Pelissoli e Loyola, 2004,
né, o mobile learning, ele é uma mobilidade de ensino e aprendizagem relativamente recente. Nós vimos lá que ela iniciou lá em 1995, né? 1995 que ela começa a aparecer. E aí ela vai permitir que os alunos e professores criem novos ambientes de aprendizagem à distância, né? Utilizando isso dispositivos móveis com acesso à internet. E aí nós temos aí vários, não só com relação à educação, que é relacionado à educação, alguns os streams, né, que são a Netflix, a Amazon Prime, que vai, querendo ou não, proporcionar também um tipo de conhecimento cultural, de conhecimento científico, de documentários, filmes, né? Como eu falei aí também das revistas indexadas, dos e-books, né? Dos livros que são em formas de áudio, né? Que você hoje você não lê um livro mais só lendo, visualizando, você ouve também, você lê livro ouvindo e várias outras possibilidades que vão surgindo. E aí compreendemos esse primeiro tópico, né? Alguma dúvida? Se vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição, fique à vontade para que a gente inicie o nosso segundo tópico. Alguma dúvida? Pode puxar o barco, chefe. Pode... Podemos seguir? Sim, sim. Vamos lá. Então, sim, outra coisa, com relação ao mobile learning, nós temos aí alguns benefícios, né? Não queria deixar de falar sobre esses benefícios. Quais são os benefícios que essa evolução tecnológica vai nos proporcionar, vai nos trazer, né? Primeiro, nós vamos ter ali uma redução de custo, né? Principalmente de logística. Então, hoje você sai do trabalho, exemplo, igual o Daniel falou, eu estou atendendo o aluno e estou aqui ao mesmo tempo assistindo a aula, né? Então, ó, é a logística que ele está tendo, ele está trabalhando e ele está assistindo a aula. Eu já passei por isso também, né? Na minha primeira pós que eu fiz, era a distância e às vezes o horário da aula não batia com o horário meu de trabalho. Diferentes, né? E aí eu tinha que assistir ali no momento que tinha uma aula, depois auxiliar o aluno e por aí vai. Então, vai haver uma redução de custos e principalmente de logística. Vai ter uma rapidez na atualização dos conteúdos, né? Então, o cara uma pessoa grava um conhecimento hoje falando sobre X, amanhã já tem outra pessoa gravando sobre XX, né? Falando outra coisa nova, vários conhecimentos diferentes, né? Atualizados. Então vai ter uma rapidez enorme sobre isso, com relação a essa atualização de conteúdo. Vai haver uma disponibilidade de conteúdo de forma permanente. Então, vou gravar essa aula, vou jogar aqui, e daqui a 20 anos isso vai estar disponível ainda. Né? Quem tiver ter acesso vai achar lá disponível. Vai ter uma maior possibilidade de maior número de alunos ao material disponível. Então, não existe uma limitação de pessoas a ter acesso a isso, a não ser que não seja um conhecimento que seja passado no privado, né, pago, você paga para isso, mas mesmo assim não vai haver um limite, né? Quanto mais pessoas comprarem, mais vai ter acesso, quanto mais pessoas visualizarem, vai ter acesso, quanto mais pessoas procurarem, vai ter acesso. Então, vai ter uma possibilidade de alcance de público em diferentes regiões geográficas, né? Então, aqui em Senhor do Bonfim, vocês estão em Itabaiana, vocês estão em Juazeiro, vocês estão em Serrinha, vocês estão em várias localidades tendo acesso a esse conhecimento agora. Então, esses são alguns benefícios que o Mobile Learning vai trazer como evolução tecnológica para a gente. E aí, pessoal, com relação ao prestígio da EAD no Brasil e no mundo, né, nós vamos aqui adentrar nas regulamentações. Então, para que essa educação, nós temos que entender isso. Para que tudo hoje seja acontecido de forma
real, né, para que isso seja acontecido como uma base formal, né, isso necessita ter uma regulamentação e uma lei que regulamenta isso. Então, toda conquista, seja lá qual for, ela precisa ser registrada. E esse registro, ela vem a partir dessas lutas, né, de várias discussões, de várias de várias lutas, várias discussões, de vários eventos, de várias pessoas pensando junto, discutindo, para que isso seja realmente oficial, realmente regulamentado. Então, existem leis que permitem que isso aconteça e que dê credibilidade para que isso seja realizado. Né? Se não existe uma lei que regulamenta, isso deixa de ser fundamental. Né? Não é fundamental, não é interessante. Então, a partir do momento que existem leis que vão regulamentar, isso vai tomando uma proporção grande, vai tomando importância, e as pessoas vão acolhendo, as pessoas vão tendo liberdade de proporcionar isso. Né? Então, após conhecer a evolução da educação à distância e a gente se familiarizar com essa forma de atuação, nós vamos encontrar aqui em termos algumas legislações, né, que vai trazer prestígio aos dias atuais dessa educação à distância no Brasil e no mundo. Deixa eu olhar aqui o chat de conversa de vocês. Isso. É o que Grace fala. Apesar disso, apesar da educação à distância haver muito tempo que ela vem sendo realizada, que ela vem sendo discutida, né? Ela foi regulamentada há pouco tempo. Nós vamos ver que aqui no Brasil ela foi regulamentada a partir de 96, né? Na LDB. LDB, que é a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Brasileira, que vai trazer nos seus artigos ali, acho que é no artigo 80, se eu não me engano, no artigo 80, especificamente uma discussão, uma escrita sobre a educação à distância, né? Regulamentando ela, caracterizando, organizando para que isso aconteça. Então, como eu falei, para que essa educação à distância ela fosse visto como uma forma interessante, real, né, que fosse regulamentada, precisou a necessidade de uma legislação mais sólida. É igual o Grace falou, apesar dela ser velha, acontecer há muito tempo, ela precisou ter uma legislação sólida e específica para que ela acontecesse de forma legal e que ela tomasse essa relevância que tem hoje. Né? Então, a legislação, essas legislações, ela vai abrir caminhos, né, para várias vertentes, para vários tipos de interpretações, porque é algo que é escrito, então quem lê interpreta de cada uma forma. Isso pode ser visto como um ponto positivo, né? Mas ela também, para que ela seja, como é que eu posso dizer, para que ela seja satisfatória, para que ela seja integrada a esse contexto educacional, é essencial termos o conhecimento, ter esse conhecimento de direitos e deveres e as consequências das violações que são cometidas para que ela, de alguma forma, deve segui-lo por não fazer. Né? Então, a regulamentação EAD ela foi fundamental para que a educação à distância fosse consolidada hoje no mercado, né? No mercado em que ela está atuando, seja no conhecimento científico, na formação de profissionais, seja no conhecimento técnico, seja nesse conhecimento, ou seja nessa produção de mercado, de vender produto. Né? Então, a regulamentação ela foi fundamental para que isso acontecesse, para que as pessoas conseguissem passar esse conhecimento, para passar essas revoluções. Então, lá em 1996, por meio da Lei de Diretrizes de Bases, acontece ali, né, as primeiras discussões, as primeiras regulamentações da educação à distância. Então, a regulamentação foi fundamental para isso, né? A lei número 9.394/96, que é a famosa LDB de 96, foi regulamentada somente em 20 de dezembro de 2005, por meio do decreto 5622, o responsável por revogar os decretos 2494, de 10 de fevereiro de 98, e o decreto 2561, de abril
no qual se caracterizava a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, né? E o decreto vai preconizar, né, que haja uma obrigatoriedade de momentos presenciais para as avaliações de estudantes, né? Isso antes vai quebrar essas, vai com a LDB lá de 96, a partir do decreto de 2005, vai quebrar isso, né? Então, havia a educação, a passagem de conhecimento à distância, mas que preconizavam a obrigatoriedade ainda de que a avaliação seja feita presencialmente. Hoje não, hoje vocês conseguem fazer as avaliações em casa, em qualquer outro espaço, né? Então, as avaliações de estudantes, estágios obrigatórios quando previstos na legislação pertinente, defesa de trabalhos de conclusão de curso quando previsto na legislação pertinente, atividades relacionadas a laboratórios de ensino quando for o caso. Apud Dias Leite, 2010, página 18. Então, hoje, inclusive o estágio supervisionado, os estágios obrigatórios, o estágio curricular obrigatório supervisionado na licenciatura, ele pode ser feito a partir da modalidade AD, né? O aluno vai dar sua aula, vai montar seu planejamento, né? Vai conhecer sua frequência, sua carga horária bonitinha, organizadazinha, e ele vai dar a sua aula ali de frente à tela, ou seja lá qual ferramenta for utilizada pela escola, ou a instituição que ele vai estar estagiando, e isso vai ser validado porque esse decreto de 2005 vai quebrar esse decreto que preconizava isso, né? Que as avaliações e estágio fossem feitos presencialmente. Hoje existe a possibilidade, hoje a educação à distância ela evoluiu nesse sentido, né? De que as avaliações possam ser feitas também à distância, os estágios também possam ser feitos à distância, né? O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né? De Anísio Teixeira, realiza atualmente o Censo de Educação Superior, e o censo é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação, além de seus alunos e docentes. Essa coleta tem como objetivo oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral informações detalhadas sobre a situação e as grandes tendências do setor. Então, o INEP ele vai ser uma instituição base, né, que vai realizar todo esse processo de pesquisa sobre como está a educação no Brasil, né, das instituições de ensino superior, vai trazer dados ali de matriculados, quantidade, né, de sexo masculino, feminino, de instituições privadas, de instituições públicas, né, de se isso houve crescente, se isso houve diminuição e por aí vai. Ou seja, é um órgão que sistematiza, que pesquisa e organiza a educação no Brasil. E aí, no tópico 3, nós iremos abordar, né, sobre o perfil do estudante AD a ser um acadêmico bem-sucedido nesta modalidade, né? Então, ao abordar sobre o perfil desse estudante, né, EAD, peraí, gente, rapidinho. Eu sabia que eu tinha pulado esse slide aqui, vai ser depois desses aqui. Peraí, viu, gente? Desconsidere esse tópico 3 agora. Então, ainda no tópico 2, né, que nós vamos aqui adentrar agora um panorama do ensino superior na educação à distância, a partir dessas pesquisas, né, realizadas pelo INEP. Deixa eu olhar se eu consigo aumentar aqui. Não estou conseguindo enxergar os números.
Tá aparecendo o slide para vocês aí? Sim. Para mim Não, tá. para mim não tá aparecendo, não. Pra mim tá. Não tá aparecendo o slide? Pra Pra mim tá. não. Quem foi que disse que não tá conseguindo visualizar o slide? Marina. Sumiu agora, Marina? Ou você... Não, Desde o não início. apareceu. O meu tá vendo normalmente. Entra e sai novamente, Marina, para ver, por favor. Só um minuto. Porque aqui tá mostrando tudo certinho. Eu só tô conseguindo visualizar os números. O meu tá mostrando tudo certo, viu, professor? Tá Certo. tudo normal. Tudo certo. Acho que deve ser algum problema com Marina lá no computador ou celular dela. Mas vamos... Oi, continua não aparecendo. Não, continua não aparecendo? Não. Eu vejo você, mas a tela tá preta. Gente, deve ser algum problema com o teu computador ou celular, viu, Marina? Deixa eu fechar aqui minha imagem para ver se aparece aí. E aí? Sua imagem sumiu. Você deve ter fixado a minha imagem, não? Não, você desligou sua imagem e sumiu. Aí você ligou de novo agora. Você está no computador ou no celular? No celular. Peraí, deixa eu olhar como é que eu posso te ajudar para ver se tu consegue ver. Tem aqui assumir o controle, mas não aparece mais nada Não, se você assumir o controle... Peraí. Eu vou tirar o slide e vou socializar de novo para ver. Você consegue ver aí a imagem dos outros participantes? Consigo. Socializei de novo o slide aí. Veja aí agora. Não aparece. Mas depois você tem como mandar por e-mail? Eu mando no grupo da turma. Tá. Então. Tá aparecendo, nunca apareceu, desde a hora que começou. Certo. Mas tudo que tá passando aí tem no livro. Eu tô acompanhando pelo livro também. Isso. Tudo que está aqui tem no livro, viu? São Certo. fontes tiradas do livro. Tá ok. Então, para onde vai a educação, né? Nesse panorama de ensino superior na educação à distância, como vocês podem ver aí nesse gráfico, né? Que é um censo do INEP 2016, né? Nós vamos ver aí o ano de 2016, né? O total de 2.407 universidades no Brasil. Lá em 2016 tinha 2.407 universidades no Brasil. Quer dizer, instituições de ensino superior. Universidades, tínhamos lá, pública, 108 instituições públicas, 89 instituições privadas. Centro universitários, tínhamos 10 públicas e 156 privadas. Faculdade, 138 públicas e 1.866 privadas. E os institutos federais e os Cefetes, né, que são os colégios estaduais federais, os colégios de ensino técnico federais, né, pública 40 e privada 4. Então, vocês podem ver, existe ali em 2016 uma grande quantidade de faculdades, né, privadas e muito mais universidades públicas com relação às privadas.
Então, ó, das 2.406 instituições superiores, 211 são privadas, né? E 296 são públicas. Então, creio que esse número hoje tem aumentado, tenha mais instituições privadas do que públicas no Brasil, né? Quanto às instituições de ensino públicas, 41,6% são estaduais, referente a 123 instituições, 36,1% são federais, referente a 107 instituições, e 22,3% são municipais, referente a 66 instituições. A maioria das universidades é pública, com a porcentagem de 54%, e entre as instituições privadas predominam o quê? As faculdades. Como nós vimos na aula passada, que as faculdades elas não têm essa autonomia de gerência, né? Autonomia de organização curricular, de abertura de cursos, ela precisa de uma universidade que regulamente a ela. Então, a maioria dessas instituições privadas são faculdades, onde ali nós vimos que não vai ter uma certa preocupação com pesquisa, isso não é generalizando, viu, gente? Cada faculdade tem uma forma de se atuar, ou de trabalhar, de atuar, de formar. Mas a maioria delas não se preocupam muito ali com a pesquisa, porque ela oferece uma formação mais, não vou dizer que técnica, né? Porque é uma formação baseada em conhecimento científico, mas uma formação dos conteúdos ali específicos da área que os alunos vão estar estudando, realizando, para que eles saiam profissional para o mercado de trabalho. Né? Diferente da universidade, nós vimos que tem como os pilares, 3 pilares, a indissociabilidade entre pesquisa, extensão e ensino, onde além dessa formação técnica, essa formação de conhecimentos específicos do profissional, ele também tem uma formação humanística, né? E aí quase 3/5 das instituições superiores federais são universidades e 37% são IFES e Cefedes, né? Então, vocês podem ver, existia em 2016, uma grande concentração lá de faculdades privadas aqui no Brasil. Referente ao número de instituições de educação de ensino superior e ao número de matrículas, vocês podem ver nessa tabela aí abaixo, né? Nós temos aí o total das 2.407, 100% delas, né? E com um total de matrículas de 8 mil... Não, 8 mil não. 8.448.701 matrículas, né? Nas universidades, 197 delas vai ter ali 4.322 pessoas matriculadas, né? Referente a 53%. Nos centros universitários, 1.415 pessoas matriculadas. Nas faculdades, 2.146 pessoas. E nos IFES e Cefedes, 164.592 pessoas. Então, referente ao número de matrículas, lá em 2016, se sobressair ali as matrículas nas universidades do que nos centros universitários, nas faculdades e no IFES, né? Então, lá 4 milhões de pessoas estavam ali nas universidades. Com relação ao número de matrículas na educação superior, como vocês podem ver aí, olha aí o panorama de 10 anos, né? Uma linha do tempo aí de 10 anos. Em 2016, ou em 2006, tinha ali basicamente a quantidade que em 2016 tinha só na universidade, né? De 4 milhões de pessoas. Em 2007, 5 milhões. Olha como vai aumentando isso. 5 milhões e 300. Em 2008, já vai aumentar ali umas 500 mil, né? 5 milhões e 800. 2009 aumenta para 5 milhões e 900. 2010, 6 milhões e 400. 2011, 6 milhões e 700. E aí vai aumentando até chegarmos numa proporção ali, 2016, de 8 milhões. Hoje,
hoje, vemos que, creio que isso está muito maior, né? Existe uma maior quantidade de pessoas dentro das universidades, das instituições de ensino superior. Porque hoje o acesso ficou mais fácil, mais tranquilo, muitas políticas públicas foram desenvolvidas para que isso acontecesse, né? A partir de 2000 até 98, acho que até 2000, 99, 2000, ainda era um pouco, a educação de ensino superior ainda não era para todos, né? A partir de 2000 para cá, nós vimos aí uma evolução na educação brasileira no sentido de ter políticas públicas que proporcionassem para que essas pessoas adentrassem no ensino superior, né? Seja ela privada ou pública. Aí nós vimos aí posso citar aqui algumas políticas públicas desenvolvidas. Exemplo, para as instituições de ensino superior privada. Não sei se vocês fazem parte de algum deles, né? Mas tem o FIES, né? Tem o ProUni. Existe aí várias políticas públicas que foram desenvolvidas para que as pessoas conseguissem adentrar na instituição de ensino superior, não só pública, mas também privada. E aí, com relação ao número de matrículas na rede pública ou privada, nós vamos ver aí que lá em 2006, o azul é pública e o verde é privada, viu, gente? Em 2006, havia uma maior matrícula lá nas instituições privadas, ó, de 3.662, com 1.251 na pública. Ao passar dos anos, chegamos lá em 2005, esse número vai crescendo e não tem mudança relativa com relação a matrículas na instituição pública ou privada. A instituição privada ainda se sobressai em maiores números de matrículas. 6 milhões, em 2016, 6 milhões e 58, acho que é isso. E a privada, a pública, 1.550. Passando, o número de matrículas por modalidade de ensino, nós vamos ver aí que é entre presencial e a distância, né? Presencial azul e a distância verde. Como vocês podem ver, em 2006, existia 95,8% dos estudantes matriculados em instituições presenciais e apenas 4,2% em instituições à distância. Durante esse tempo de 10 anos, nós vimos aí uma grande evolução de matrículas de pessoas em instituições EAD. Olha aí. E houve uma queda de matrícula de pessoas em instituições presenciais. Lá em 2015, tinha 82,6% de pessoas matriculadas em instituições presenciais. E em 2016, isso já caiu, né? Foi para 81%. Sendo que a instituição à distância aumentou. Era 17,4%, foi para 18,6%. Creio que isso hoje, acho que tenha seguido a mesma proporção, né? É achismo, mas com relação ao que está acontecendo, pelos esses fatos históricos, esses fatos sociais que estão sendo realizados, né? Hoje, creio que tem uma grande acessão, um grande número de matrículas, muito superior referente ao presencial. Houve uma evolução maior, acho que, de estudantes das educações de ensino à distância do que nas presenciais. E aí a evolução do número de matrículas em relação ao grau acadêmico. Vocês podem ver aí, né? Existe uma maior relevância de matrículas no bacharel. Olha aí, a licenciatura, que é esse rosinha, né? Vem aumentando também. O tecnológico teve uma certa diminuição entre 2015 e 2016 e o bacharelado veio em uma grande ascensão. Até porque também as pessoas
acho que até muito característico da nossa formação de ensino básico, né? Nosso ensino básico tem uma formação, em meu ponto de vista, em meu ponto de estudo, né? Com relação ao que eu estudo, a minha compreensão, isso não é verdade, viu, gente? É o que eu penso a partir dos meus estudos e da minha experiência. O nosso ensino básico ele é um pouco técnico. Pouco não, eu acho muito técnico. No sentido de ser engessado, muito engessado, né? Então as pessoas procuram, o ensino básico prepara o ser humano para que ele se profissionalize e para que ele vá para o mercado de trabalho. Então, por isso, eu acho que essa grande ascensão da formação, da procura pelo bacharel, no sentido de que o bacharel também, né, nas instituições de ensino superior, tem tido uma formação muito técnica ao mercado de trabalho, para ir ganhar o capital e dentre outras coisas, e deixa de lado um pouquinho essa formação humanística. E apesar também de a inserção ser mais rápida no mercado de trabalho. Então, hoje é muito mais fácil, exemplo, o professor de educação física começar a trabalhar do que o professor de licenciatura, né? Porque a ampliação, amplitude, né? A diversidade de campos de atuação do bacharel em educação física é muito maior dos campos de atuações do licenciado em educação física. O licenciado em educação física vai trabalhar diretamente com o setor educacional, enquanto o profissional de educação física bacharelado, ele vai ter uma diversidade de campos de atuações que vai permitir com que ele se insira mais rápido, mais de imediato no mercado de trabalho do que o profissional, do que o professor de educação física licenciado. E aí vamos para o tópico 3, onde nós iremos abordar sobre esse perfil dos estudantes. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Fiquem à vontade para que a gente possa discutir. Para mim está tranquilo, o assunto está bem claro, a metodologia está muito clara aí para gente entender direitinho aí. Para mim está de boa. Podemos seguir? Pode sim, por mim sim, por mim sim. Então, vamos lá. Tópico 3, que é o perfil do estudante da educação à distância, como um ser acadêmico bem-sucedido nessa modalidade educativa, né? Então, gente, essas duas imagens, ela representa muito esse processo evolutivo, né, do ser humano, e até hoje aqui nesse momento, né, até nesse hoje, 17 de agosto de 2021. Essa primeira imagem aí. Então, a transformação, essa evolução do ser humano, né, do quadrúpede ao bípede, e a esse homem que se tornou ereto, e a partir do momento desse processo evolutivo, do que estamos vivendo hoje, ele passa a ser esse homem já mais côncavo, curvado, né? Ela caracteriza bem isso, esse processo de evolução, e isso se relaciona muito. Eu não queria até discutir isso aqui, entrar muito especificamente na educação física, não, mas essa imagem ela é muito bem representativa sobre a nossa importância no mercado de trabalho, na nossa importância de trazer benefícios para a sociedade, né? Então, se a gente for analisar o processo evolutivo do ser humano, a educação física está presente em todos esses momentos. Desde quando o homem era quadrúpede e passa a ser bípede, né? A partir dessa capacidade do ser humano ir se adaptando ao mundo, à natureza, a necessidade dele poder caçar, dele poder se defender, dele poder se alimentar, né, dele ter a necessidade de festejar, de dançar, ele vai se tornando um ser bípede, né, ereto. E com esse processo evolutivo de gerações por gerações, nós começamos a ter agora um homem que precisou ser bastante ativo para que se mantesse sobrevivo, né, sobrevivente. Ele começa agora a ter um ser que deixa de ser ativo
e que isso começa a influenciar no seu processo de estrutura funcional. Como vocês podem ver, nós passamos de um ser quadrúpede, aí vocês podem ver o macaquinho aí, o macaco, né? Nós éramos descendentes de macaco, se tornamos homens sapiens sapiens, e agora nós estamos esse homem na frente do computador, na frente dos instrumentos tecnológicos, se tornando um homem curvado. Quem sabe, possivelmente, lá na frente a gente possa voltar a ser um homem quadrúpede, né? São questões a se pensar, não sei. É só uma relação do que isso pode acontecer. Então, nós vimos aí que a partir dessas evoluções tecnológicas, ela vai influenciar bastante no comportamento do ser humano, né? Ela vai influenciar diretamente nesse comportamento do ser humano, que vai trazer essas reflexões, né? Esses pensamentos, essas discussões a serem levantadas. E ao longo desses últimos anos, lá de 1995, né, quando começa ali a era do mobile learning, né, fica ali visto, quando a gente começa a perceber, né, além desse desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, ocorre o avanço da educação à distância. Né? Ela inicia lá em 67, né, e com o avanço dessas tecnologias de informações e comunicação que influencia tanto no comportamento do ser humano, ela vai também trazer esse avanço na educação à distância, que vai trazer algumas mudanças sociais do ser humano. Né? E aí, com a popularização desses meios, né, de computadores, de televisão, de smartphones, de outros meios tecnológicos, isso passou a fazer parte da vida do ser humano, do brasileiro, do mundo, né? Então começou a haver o interesse de utilização desses equipamentos, começou a haver um interesse de manusear esses equipamentos, e esses equipamentos vai proporcionar um aumento significativo, bastante presente, bastante ativo, no sentido de promover, de estar disponíveis informações e conhecimentos para toda a população. Né? Então, o excesso, pode haver o excesso, né? Hoje a gente sofre muito por excesso de informações, é muito rápido, gente. A gente sofre demais por essas informações, que isso certamente, isso é pesquisado, isso é dado científico, que esse excesso de informação, ele é capaz de promover distúrbios, né, sobre a memória e a atenção do ser humano, além de promover a das maiores causas de doenças psicológicas que estamos passando, que é a ansiedade e a depressão. Né? Os meios de informações, eles têm contribuído muito para esse avanço dessas doenças psicológicas. Né? A grande quantidade de informações ao mesmo tempo, a grande quantidade de comunicação ao mesmo tempo, fazem com que as pessoas adoeçam e tenham distúrbios de memória e de atenção. Então, é necessário que se haja um controle, que se haja uma educação para que essas pessoas possam compreender esses aspectos e elas possam se organizar e sistematizar diante que elas possam se formar e se conscientizar a partir desses distúrbios que podem vir causar. E aí, de acordo com Moran, né, 2010, ele vai dizer que essa inserção do ser humano no mundo das tecnologias vai trazer pessoas conectadas, né? E que aí nós vamos ter uma distinção de dois grupos de pessoas que são caracterizadas dentro desse processo de evolução tecnológica. Nós vamos ter aí os nativos digitais e vamos ter os imigrantes digitais. Essas duas imagens são bem significativas e creio que a partir dessa capacidade da gente passar informação também, não só a partir da escrita, da fala,
e da audição, o ver, né, a comunicação não verbal, faz com que a gente tenha uma compreensão também detalhada do que a gente está vendo, a gente está estudando. Vocês podem ver, é bem significativo essas imagens, né? O nativo digital, as pessoas que nascem já nessa era, que já nascem habituados, uma criança que já consegue manusear um computador, que consegue ligar um smartphone e assistir, mexer, mandar mensagem, tal, tal. E os imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que têm que se adaptar a essa nova era, né? Então, existe aqui algumas datas, né, específicas que abordam sobre isso. Diz que as pessoas que nasceram depois de 1988, né, as pessoas antecedentes a isso podem ser consideradas imigrantes digitais. E as pessoas que nasceram a partir de 1988, elas cresceram dentro de um contexto, né, onde as tecnologias estavam presentes, né? As tecnologias estavam presentes e que começou a fazer parte do seu dia a dia, alterando ali a sua forma de se relacionar, de pensar, de aprender, de interagir com as pessoas. Essas pessoas podem ser consideradas nativos digitais. Deu para compreender essa diferenciação de nativo digital e imigrante digital? Deu. Vamos lá. Então, como deve ser esse perfil, né, do estudante EAD, né? Então aí, o estudante EAD, ele assumiu a responsabilidade de estudar na modalidade de ensino à distância, ele precisa ter consciência de que não estará presente em sala de aula diariamente. Vocês estão aqui, vocês compreendem isso. Então, vocês vão obrigar-se a ter um ambiente propício para o estudo, bem como disponibilidade de tempo, respeitando sempre sua capacidade individual de aprendizagem, né? Então, vocês precisam ter essa compreensão, né? Que vocês não vão estar presentes diariamente em uma sala física, né? Onde vocês vão ter esse contato físico entre professor e aluno, aluno-professor, que vocês precisam ter vocês têm por obrigação de ter um ambiente propício para estudo. O que é isso? Além desse momento que vocês estão tendo aqui, de troca de conhecimento, vocês precisam se organizar para que vocês tenham contato com o estudo de vocês, né? De sentar, de ler o livro, de assistir vídeos referentes ao conteúdo, né? De estudar para realizar a prova. Então, vocês precisam ter esse momento, esse ambiente. E vocês precisam ter uma disponibilidade de tempo. Então, nós temos aí 24 horas diárias. A gente acha que é pouco, mas é muito. É porque a gente, às vezes, gasta muito tempo na utilização das tecnologias para algo não produtivo, gasta a maior parte do tempo nisso, do que gastar o tempo da utilização de tecnologias para um tempo produtivo. Eu faço um desafio para vocês. Desafio não, é um alerta, na verdade. Ou uma sugestão. Comece a cronometrar o tempo que você passa olhando no celular para coisas que são não produtivas. Olhando a vida do Instagram, se preocupando em postar foto. Gente, é tempo demais. A gente para ali, acha que é 2 minutinhos olhando para o celular, quando você vai olhar, você passou 20 e 30 minutos. Sendo que você poderia ter 20 e 30 minutos lendo o conteúdo que você está fazendo a sua faculdade ali, né? Então, a gente precisa ter essa organização, a gente precisa ter essa disponibilidade, a gente precisa se sistematizar e se organizar para que vocês tenham um desempenho melhor na educação à distância. Então, a determinação e a disciplina vão ser fatores motivadores, pois o não entendimento dos conteúdos e a perda da sequência no andamento do curso são desestimuladores que podem levar ao seu isolamento e abandono. Então, é uma modalidade de ensino que é necessário que você esteja determinado e que você tenha disciplina para seguir isso.
Olha como ali diz, essas duas coisinhas, determinação e disciplina, vão ser fatores motivadores para que vocês tenham êxito, para que vocês se sintam bem e consigam ter essa continuidade nos estudos. Né? Então, se você, hoje eu não vou assistir aula, não. Hoje eu não vou participar da aula, não. Vou amanhã, depois falta de novo. Vai se tornar vai se tornar desestimulante, né? E você não começa a ter mais importância, não, eu vou fazer só a prova, tá bom. Eu vejo uma forma aqui básica de fazer a prova, realizo. Que um dia você não está nem fazendo mais a prova, daqui um dia você está desistindo. Por quê? Por coisas que talvez não sejam tão produtivas para você. Às vezes você deixa de terminar o seu curso porque está dando mais atenção ao smartphone para coisas não interessantes, que não vai lhe acrescentar em nada. Então é necessário sempre se fazer uma autoavaliação e sempre se perguntar, poxa, é isso mesmo que eu quero? É isso que eu estou fazendo realmente? É o que eu quero? Vai ser produtivo? O que é que eu vou colher? O que é que eu vou colher de bom e de ruim se eu realizar isso? Né? Sempre estar se botando na parede, se botar na parede mesmo e se questionar. Se eu formar, o que é que eu vou ter de bom? O que é que eu vou poder colher de produtivo? E se eu não formar, o que é que eu vou colher de produtivo? Né? Então, é eleger prioridades. Eleger prioridades, ser consciente do que está fazendo, ser determinado e ser disciplina. Ok? Então, aqui traz aqui uns cinco palavrinhas chaves para que vocês venham ter algum êxito. Né? Ter um ritmo de estudo, nunca deixar muito livre, né? Pelo menos tira um dia na semana para estudar sobre o conteúdo que foi abordado. Exemplo, teve aula hoje. Se quiser estudar antes, massa, muito bom que consegue contribuir aqui com a gente. Se não, teve aula hoje e amanhã tá fresquinho, vou ler para sistematizar melhor o conhecimento, ou então um dia na semana ali, no sábado ou no domingo, feriado, tirar 20, 30 minutos para eu ler, para eu estudar sobre o conteúdo que foi abordado. Ser colaborador, ser colaborativo, né? Trocar esse conhecimento, como eu falei, aqui eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, né? Ser comprometido, ter compromisso, ser organizado e ser dinâmico. Não ser muito estabilizado, né? Fazer a mesma, ser dinâmico, procurar outras formas de aprender, porque a gente aprende de todas as formas. E aí aqui a gente traz um perfil do aluno EAD, onde vocês possam compreender que nós precisamos de um aluno que precisa autônomo, independente, um perfil de aluno independente e autônomo, né? Esse aluno que tem autonomia para se organizar, autonomia financeira de pagar os seus estudos, né? Autonomia de compreender as suas dificuldades, os seus benefícios, né? Praticante dos valores humanos. Ser praticante dos valores humanos, acho que isso é a melhor coisa, a gente ser humano, a gente compreender os outros, ter empatia, a gente compreender as nossas dificuldades e pedir socorro mesmo, pedir ajuda, isso é muito bom, né? A gente não aprende mudo, sem conversar, sem ter esse contato com o outro, a gente aprende com o outro. Ninguém aprende sozinho, gente. Nem adianta. Ninguém aprende só. A gente aprende a partir do conhecimento do outro. Se permitir a conhecer o outro. Não é porque eu tenho uma cultura que é dessa forma que você vai negligenciar e que você vai... Não vou abrir. Não, tente conhecer. Conheça primeiro e depois você tira suas conclusões, né, do que é o outro, dessas relações. Sempre ter essa relação social. O network está aí para isso. A gente procura a todo momento profissionais da nossa área, profissionais de outra área, para que possa trocar conhecimento, para que eu consiga compreender melhor, para que eu consiga desenvolver melhor, para que eu consiga atuar melhor. Né? Uma pessoa que tem uma visão ampla de mundo, já acabei falando sobre essa visão ampla de mundo hoje é isso.
A gente vive num mundo tecido, ó, tecido onde as pessoas estão juntas ao mesmo tempo. As pessoas estão conectadas, né? Então, a gente precisa ter uma visão ampla de mundo e saber compreender que aquilo vai lhe favorecer em algo, que aquilo vai lhe prejudicar em algo. Ser capaz de se adaptar-se à nova realidade, essa é a nossa nova realidade, esse mundo complexo, né? Esse mundo que as pessoas... existe uma grande... esse mundo que existe uma dificuldade de compreensão de sentimentos, hoje você quer X, amanhã você já não quer mais, né? Então, por isso, a gente precisa ser organizado, a gente precisa ser determinado, e não se deixar levar por essas influências, né? Sempre se compreender e compreender o outro, se adaptar a essa nova realidade que está aí, a era das tecnologias, das comunicações, saber selecionar a forma de conteúdo que você quer aprender, qual conteúdo não tentar querer abraçar o mundo, querer pegar tudo de vez que você não vai conseguir. Foque nisso, depois você foca naquilo, depois você foca naquilo. Inclusive, é uma coisa que eu treino muito. Eu tenho uma dificuldade enorme de saber selecionar e ter foco em algo, né? Quer dizer, agora eu estou melhorando. Eu procurei cursos de pessoas que poderiam me auxiliar nisso, com que eu tivesse mais foco, com que eu tivesse mais autorresponsabilidade, com que eu tivesse compreender que nesse momento é melhor eu aprender isso do que aprender aquilo ao mesmo tempo. Então, você selecionar, você sistematizar o seu caminhar. Eu vou para cá, depois vou para cá, depois vou para cá. Não fazer, vou fazer isso tudo, né? Então, ser crítico, ser coautor, ser ativo, ser crítico mesmo, questionar e por que isso e por que aquilo. E a gente vai aprendendo, né? A gente aprende a partir dos questionamentos, a partir do erro. Isso é normal. Ser capaz de adaptar-se às novas exigências, né? O que é exigido hoje nessa nova realidade, né? Hoje o mercado de trabalho, hoje as empresas elas não querem contratar um profissional que só vá lá e realize o trabalho técnico de resolver um problema alizinho específico, básico. Não. As empresas querem pessoas que consigam resolver problemas grandes, problemas que tragam, problemas que sejam grandes, né? Que possa prejudicar de alguma forma grande as empresas. Eu preciso de pessoas que tenham essa relação social com as pessoas. Precisam de profissionais que tenham conhecimento sobre trabalhar em equipe, pessoas que tenham conhecimento de gerir pessoas, né? Então, não é só você chegar lá e apresentar seu trabalho técnico, de fazer o treino e passar para o aluno e ele realizar. Não. É de você compreender a realidade daquele aluno e que você precisa dar tal suporte, isso, que você precisa adequar aquilo e aquilo, né? Ser capaz de promover a transformação social é basicamente isso que eu falei, né? De gerir pessoas, de saber se relacionar com as pessoas, de poder transformar ali as pessoas para um ser melhor, né? Estar conectado com a realidade mundial, ser capaz de buscar soluções, é o que eu falei, de resolver os problemas, né? Buscar soluções para resolver os problemas, sanar os problemas. E ser linkado com as soluções da comunidade autodidata, né? Então, eu creio que não é só um perfil de aluno EAD, não. Isso aqui é um perfil de pessoas a se relacionar nesse mundo globalizado, nesse mundo complexo, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto aluno, né? Seja em qualquer ambiente, em qualquer setor, a gente precisa ter em mente esses aspectos que podem contribuir para que você seja um melhor ser humano. E aí, de acordo com Silva, né? Silva ele traz Silva 2012, isso é uma tabela adaptada, ele traz 12 competências para que do aluno EAD, né? Ele tem que ter essas competências. Aí ele divide em 3 características: as competências básicas, as competências medianas e as competências difíceis. As básicas. Qual é a competência básica que o aluno EAD deve ter?
fluência digital. Tem que ser fluente, cara. Você tem que saber mexer no computador, você tem que saber mexer em um smartphone. Você precisa saber, você precisa ter fluência nisso, senão você não vai ser um aluno EAD, né? Você não vai ser um bom aluno EAD, não vai conseguir, vai ter grande dificuldade de ter continuidade nesse ramo. Então, precisa ter autonomia, precisa ser autônomo. Autonomia na questão de você saber que precisa estudar, que você precisa se organizar. Você precisa ter organização e planejamento. Olha lá, são as fluências básicas. Creio que todos vocês devem ter isso aqui de imediato. Todos vocês precisam ter isso aqui de imediato, né? Essas influências básicas, essas competências básicas. A partir de hoje, se alguém aqui é desorganizado, já começa a se organizar, já começa a se planejar, que eu preciso fazer isso, isso, aquilo e aquilo. Né? Então, aí vem as competências medianas, que é a administração do tempo, comunicação, reflexão e presencialidade virtual. Olha aí, as medianas. Administrar o seu tempo, isso é muito difícil, viu? Ser comunicativo, fala comigo, tá com dificuldade, não consegui isso, e aí, professor, como é que não é? Fala com a coordenação, e aí, como é que não é? Tô com dificuldade nisso, dificuldade naquilo, fala com os colegas, pede ajuda, troca conhecimento, e aí, velho, como você respondeu a prova, foi ruim, foi mal, ou foi bom, como você pode me auxiliar, entendeu? Ser comunicativo, trocar experiência, trocar saberes. Ser reflexivo, refletir sobre, né? Quando eu falo na questão de você se se avaliar, a ideia de você refletir sobre isso, né? Sobre você, sobre o curso que você está fazendo, sobre o seu futuro, né? E ter presencialidade virtual. Você está presente aqui nesses momentos. Precisa estar presente, porque é a partir daqui que a gente vai começar a direcionar. É a partir daqui onde nós vamos começar a atribuir um norte para cada um, né? Eu posso estar auxiliando nisso. E as competências difíceis, que é a autoavaliação, que eu sempre falo, olha aí. A automotivação, você se automotivar, né? A flexibilidade e o trabalho em equipe. Então, olha aí as difíceis, né? Mas acho que a gente consegue, creio que vocês vão tirar de letra e vai dar conta dessas 12 competências, que não serve só para aqui, viu, gente? Que serve para a vida. Serve para a vida, como eu falei, enquanto pai, filho, tio, tia, vovó, aluno, estudante, profissional, serve para isso. A gente sempre está tendo essas competências presentes, seja lá em qual setor for. E a competência, ela é fruto de quê? A competência, ela é fruto desses três aspectos aí, dessas 3 palavrinhas-chave. Né? Para que a gente seja competente, a gente precisa ter conhecimento do fato, da causa, do que nós estamos fazendo. A gente precisa ir em busca disso. A gente precisa ter habilidade de aplicar, de desenvolver esse conhecimento. E a gente precisa ter atitude de realizar isso. Né? Então, a junção dessas 3 palavrinhas-chave é que se vai gerar uma competência. Você é competente em algo porque você conhece, porque você tem a habilidade de manipular aquilo, de fazer aquilo, e porque você tem a atitude de realizar. Não existe um profissional competente se ele não conhece o que ele faz, se ele não tem habilidade do que ele faz e se ele não tem atitude de fazer o que ele faz. Não existe. Se você pecar em qualquer um desses 3 aí, você não vai ser competente. Porque eu conheço pessoas que têm conhecimento, têm habilidade e não têm atitude de fazer. Existem inúmeros profissionais que conhece, sabe fazer, mas ele não consegue pôr em prática. Ele não consegue lançar um projeto. Ele não consegue vender o seu conhecimento. Ele não consegue. Né? Então você precisa ter esses 3 aspectos aí, essas 3 palavrinhas trabalhando ali
juntas. Conheça, estude muito sobre, aprenda a aplicar o conhecimento que você tem, aprenda a ter habilidade de manusear, eu vou fazer isso e aquilo, e aprenda a ter atitude de realizar, né? Então, cara, eu vou dar um exemplo. O cara é extremamente inteligente, é um personal ótimo. O cara conhece a fisiologia, conhece a biomecânica, sabe montar treino, sabe treinar as pessoas, mas ele não conhece, mas ele não põe em prática. Ele não investe no seu produto para vender para o aluno, ele não mostra os seus resultados, ele não faz projetos. Como é que as pessoas vão lhe contratar se você não tem atitude de provar para elas que você é bom? Né? Então, essas 3 palavrinhas-chave aí, levem para a vida. Tenha conhecimento sobre, tenha habilidade, tenha atitude, que a partir daí você vai ser um ser competente. Você vai ser um profissional de excelência. Você vai ser um pai de excelência, você vai ser um filho de excelência. Ok? E aqui, sobre as competências, habilidades e atitudes, nós temos aí a disciplina, que é a primeira condição para seguir em um curso EAD. Você tem que conseguir dedicar-se aos estudos com seriedade e regularidade, é essencial. O aluno deve respeitar horários fixos para estudar e fazer as atividades. Por isso, é importante ficar longe de distrações como internet e programas de TV. Larga a novela, quem gosta de novela. Larga as séries, quem gosta de série. No momento da aula, né? Ó, esquece, a namorada mandou mensagem, o namorado, espera aí, viu? Agora eu estou assistindo a aula. Terminar aqui, eu falo com você. Beleza? Porque se você... Vou dar uma dica a vocês. Ó, eu tô com meu celular aqui, ele fica de cabeça para baixo. Peguei nele agora só para mostrar a vocês. Só porque eu peguei nele e vi uma notificação aqui, já me dá vontade automaticamente de clicar, abrir ele e ver quem me mandou mensagem. Mas ainda não abri, nem vou. Deixa ele virado já para eu não ver as notificações. Então, quando estiver assistindo aula, estudando, tira o celular de perto, bota dentro da gaveta, ou então bota em cima da estante. Esconde ele no lugar para que você nem visualize, porque só de você olhar para ele é uma tentação. Você olhou para ele, já vai automaticamente sua mão lá. É como se fosse uma extensão do nosso corpo, velho, o smartphone. É um negócio que é interessante. Mas é isso, é a nossa realidade. A gente precisa compreender a realidade que vivemos, né? Então, tem a organização, o estudante tem que fazer um planejamento, criar uma rotina de estudos, estabelecer metas diárias, priorizar as tarefas mais urgentes. O que é mais necessário? Fazer o quê? Isso agora, depois eu faço aquilo. Organizar o seu material a ser estudado. Cria um cronograma, né? Olha lá. Pedro disse que graças a Deus estuda com a cremosa, estuda com a namorada dele. Então tá ótimo. Deu sorte, viu, cara? Cuidado para no dia que... Oh, meu Deus, que massa, viu? Então, cuidado para no dia que tiver brigado os dois, não dá problema, viu? Saber diferenciar, ó. Nós estamos brigados, mas vamos estudar junto. Olha aí, diz que a cremosa está na aula. Que massa, velho, que bom. É sinal que é um casal comprometido, acho que se conversa e creio que o trabalho creio que vocês estão fazendo o curso porque vocês conversaram, né, antes e decidiram fazer isso juntos. Isso é massa, coisa boa. Então, crie um cronograma para entrega de trabalhos, né? Entre lá no portal do AVA e veja as datas. Veja lá as datas, prazos para vocês realizarem as provas e bota lá bota despertador, bota no bloco de notas, algo que você conseguiu, então pega uma cartolina, bota no quarto, bota na sala, bota ali no cantinho que você estude, bota lá os prazos. Ó, tal dia, até tal dia eu tenho que fazer a prova. Ou então, para ser melhor ainda, bota assim, ó, tal dia e tal horário eu vou fazer a prova. Pronto. Você se programou. Se você não programa isso, você vai deixar passar, você vai perder o prazo e você vai ter que gastar mais dinheiro para fazer uma segunda chamada.
Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, inclusive ainda tenho. Quando eu tenho alguns trabalhos do mestrado, no início do meu mestrado, eu tinha uma dificuldade, fazia... o professor pediu uma resenha de um livro, eu li o livro todo, e aí, não, beleza, já li, vou deixar para fazer a resenha depois. Aí ia procrastinando, velho. Procrastinando. E aí, faltava 2 dias para entregar a resenha e eu me tocava. Vixe, fazia tudo na pressão, tenho que fazer. E aí é doido fazer. E aí você não faz um negócio com qualidade, não adianta. Você não faz. Então, se organize. Hoje eu já me organizo melhor. Peco uma vez ou outra, porque isso é difícil, não é fácil não, viu, gente? A gente acha que é fácil, mas não é não. Mas a gente consegue se organizar. A mesma coisa para o trabalho. Trabalho, você tem que dar conta do aluno, tal. Ó, tal dia eu tenho que fazer o treino de fulano, tal dia eu tenho que fazer a avaliação de ciclano e por aí vai, senão você não se organiza. Motivação e proatividade. O próprio aluno deve se motivar para estudar. Pedro aí tem a namorada para motivar ele e ele namorar e ele motivar a namorada. Então tá bem servido os dois. Um vai motivando o outro. Lembra, Pedro, se fazer isso. Isso como é o nome da menina, meu Deus. Olha aqui. Cadê, senhor? É a Ananda, né? Ananda, isso, Ananda. Então, Pedro tem a Ananda tem Pedro, já se motiva os dois. O Pedro já fez a prova, o Ananda já fez a prova e por aí vai. Vão se motivando. Vai lembrando. Não para não, nós temos que seguir porque nós temos aquele objetivo, tal, e por aí vai desenvolvendo. Né? Então, isso só depende dele mesmo na modalidade à distância, né? Diferente do presencial, em que o estudante é mais passivo, pois o professor está lá à disposição dele durante as aulas. Então, aqui vocês estão tendo uma formação a partir que vocês é o centro do negócio, né? Vocês é o centro do conhecimento. Aqui não é igual um presencial que vocês são passivos, não. Que vocês vão ter que só escutar o professor ali e tal, não. Aqui vocês estão tendo acesso a uma metodologia ativa, né? Onde o desempenho de vocês é fruto o resultado de vocês é fruto do desempenho e da procura e do trabalho que vocês fazem para que seja qualificado. A curiosidade e a autonomia, né? São aí mais 2 características fortes para o perfil do aluno EAD. O estudante precisa ser investigativo. Que eu falei, investigar é o quê? Pesquisar. Pesquisar e investigar são coisas que são sinônimos. Vocês precisam pesquisar, ler, e a procura mesmo. Ficou em dúvida de alguma coisa aqui? Se não quiser me perguntar, vá ler o livro. Se não achar que é difícil o livro, ver um vídeo, sei lá, investigar sobre a coisa. Nunca fique achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque o aluno sente dor ao realizar tantas repetições. Por que isso acontece? Vai pesquisar, vai ser investigado. Não fique pegando balela dos outros e achando que aquilo é correto. Entendeu? Tire as suas próprias conclusões. Investigue. Sempre tem o desafio de correr atrás do conhecimento, pesquisar muito em diversas fontes, é o que eu falei, rever as videoaulas, ler e reler o material, formular suas perguntas, professor, e por que isso, por que aquilo, buscar as respostas com os professores, tutores e colegas de turma, né? Se as dúvidas se acumularem, o aluno terá dificuldade de acompanhar os tópicos seguintes. Então, se você teve dificuldade na primeira aula e você não tirou, você teve dúvidas na primeira aula, não tirou, você vai ter dificuldade nessa, porque conhecimento é processual, né? Então, ter familiaridade com a tecnologia, então vocês precisam conhecer o universo virtual, saber navegar com facilidade em sites e portais. Também é necessário ter acesso à tecnologia, né? Como saber manusear um computador, ter acesso à internet boa, para que não fique travando a minha fala aí, igual acho que Marina teve dificuldade de ver os slides, né? Na hora de escolher instituições de ensino, na hora que vocês forem escolher uma instituição de ensino, é importante você verificar, né, se o aparelho é compatível com a plataforma utilizada,
ver se a instituição é boa, tal, tudo isso. E é claro também que é fundamental ter familiaridade com todas as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas ao longo da graduação. E aqui é uma fotinha que traz essa relação do que é o aluno online. Independente, crítico, automotivado, curioso, participativo, maduro, receptivo à educação à distância, organizado, disciplinado. E ter essa interação. Ok? Tranquilo, pessoal? Dúvidas, duvidas, ou então cale-se para sempre. Fiquem à vontade para a gente conversar, tirar as dúvidas. Fechamos aqui o nosso conteúdo. E aí? Eu estava dando uma olhada lá, que tem a prova já disponível, né? Uma avaliação lá. Isso. Você já tem uma avaliação disponível. Fiz Creio. uma questão, comecei a fazer, eu falei, eita, peraí, deixa eu dar uma parada que eu estava muito sem tempo, né? Para poder analisar direitinho. Ela tem um tempo disponível para poder fazer a prova? Não, acho que não tem um tempo cronometrado, não. Semana passada você falou que queria uma prova, pode fazer, né? E já pode fazer. Já fiquem atentos aos prazos, viu? Aham. Já foi liberada uma, hoje vai ser liberada outra. E por aí tá. Ok. Não, o conteúdo tá tranquilo, velho. Sinto tranquilo mesmo, para mim. Tava só com o ouvido aqui, deixei mudo, mas estava ligado em todo o seu conteúdo aí, velho. Os slides também. Tranquilo, beleza. Valeu. Bom que a aula vai ser gravada, né?